Olá, sejam bem-vindos. Bom, nessa aula a gente vai falar um pouco sobre a decomposição QR, tá ok? Dando continuidade aos assuntos das aulas anteriores, né? Então, primeiramente vamos nos lembrar de algumas questões que foram colocadas. Então, a gente discutiu anteriormente a ortogonalização. Considerando, por exemplo, m vetores quaisquer, a gente poderia obter uma base ortogonal para esses vetores com as etapas de, começando na ordem que esses vetores aparecem, normalizando V1, tomando esse como o primeiro vetor da base, esse vetor B1 seria o V1 normalizado, né? Em seguida, ortogonalizando V2 em relação a B1 e normalizando o vetor resultante, então eu pego V2 e desconto o que dele está projetado em B1, e depois eu normalizo esse vetor, né? Depois eu pego o vetor V3, eu ortogonalizo em relação a B1, B2, desconto de B3 o que está projetado em B1, B2 e eu normalizo. E assim sucessivamente para um conjunto maior de vetores. Ok? Bom, então note que a gente, por exemplo, no caso do B3 nós tínhamos essa formulazinha aqui. Se a gente olha um pouquinho para essa fórmula, a gente vai ver que aqui dentro tem um somatório, né? Então, quem é esse somatório? Esse somatório é o somatório de K igual a 1 a 2, de V3 BK, o produto interno entre V3 e BK, vezes BK. Então, essa daqui era a formulazinha que a gente consegue constituir ali por Gram-Schmidt, né? Então, se a gente pega para um BJ genérico, a gente pega o BJ, vai ser calculado como VJ menos este somatório, onde o K vai de 1 a J menos 1, produto interno entre VK e BJ e BK, vezes BK. Ok? Bom, ainda lembrando, a gente viu que o resultado depende da ordem que os vetores são admitidos. A gente poderia evitar esta, entre aspas, arbitrariedade, tomando os vetores como maior norma como próximo a ser analisado. Então, é, bem, vamos supor que nós temos quatro vetores, V1, V2, V3, V4. Eu gostaria de compor uma base ortogonal desses vetores, tomando na sequência o vetor com maior norma, né? Então, nós temos ali os quatro vetores. A primeira pergunta seria, quem deles tem maior norma? O primeiro, vamos supor que seja V2, certo? Então, o primeiro vetor da base seria V2 normalizado, tá ok? Ou seja, matei o V2, ele compõe um vetor da base. Então, o que eu vou fazer eu guardo essa ordem, o primeiro vetor que apareceu é o 2, e eu ortogonalizo V1, V3 e V4 em relação ao vetor da base B1. Tudo bem. Aí, na sequência, eu vou ter esses vetores modificados, né? Pergunto, quem deles tem maior norma? Então, vamos supor que seja V3', né? O V3 ortogonalizado em relação a B1. Então, ele será o segundo vetor da base. Então, eu vou pegar esse vetor e normalizar ele, né? E aí, como consequência, eu mato ali o V3, eu acrescento a ordem. O próximo vetor que se acrescenta aqui é o terceiro que vetor original, né? E aí eu ortogonalizo V1' e V2' em relação aos vetores da base B1', B1 e B2. Bom, aí sobrou V1 duas linhas e V4 duas linhas. Eles são os vetores originais modificados porque eles foram ortogonalizados em relação aos vetores da base. A pergunta é, quem deles tem maior norma? Então vamos supor que seja V1 duas linhas. Então B3 recebe o V1 duas linhas normalizado, né? Eu vou acrescentar a ordem, o próximo vetor, a ordem ali, o primeiro foi vetor 2, vetor 3, agora o vetor 1. Tudo bem? Ortogonalizo V4 duas linhas em relação aos vetores da base, B1, B2, B3, né? E aí, quem deles tem maior norma, o próximo será V4, três linhas, e aí eu só tenho ele, e aí eu normalizo ele, né? Aí eu componho uma base ortogonal, ortonormal, na verdade, com os vetores originais, tá ok? Alguns detalhes ali na implementação que eu não vou meter, simplesmente eu estou colocando aqui a ideia da permutação desses vetores, né? Claro que se esses vetores tiverem norma, antes da normalização, eles tiverem norma muito baixa, quer dizer que eles são zero. A gente já discutiu isso num vídeo anterior, tá ok? É, enfim, outros detalhezinhos eu não vou me ater tanto é mais a ideia do que está sendo colocado. Ok, então a ordem final ali 2, 3, 1 e 4 é a ordem que os vetores deveriam, de certa forma, aparecer para que o processo de ortogonalização de Gram-Schmidt fosse mais natural, né? Se você seguisse eles nos vetores, uma sequência que os deixa mais independentes possíveis. Bom,
eu vou destacar aqui só mais uma questão da multiplicação matricial, ainda lembrando, né, a gente está lembrando. A gente viu que a multiplicação matricial, a gente tem ali matrizes A e B, isso daqui sendo igual a C. A gente viu que a primeira matriz poderia ser escrita como matriz linhas, a segunda matriz como uma matriz de vetores coluna. E aí a gente teria cada elemento C e J ali sendo dado pelo produto escalar entre o vetor linha da primeira matriz com o vetor coluna da segunda matriz, né? Então, o C e J é o produto escalar, o produto interno do A e linha com o B, J coluna, tá ok? Então, a gente vai usar esse conceito agora também. E a questão é se você tem uma matriz ortonormal, então, quando a gente pega, são vetores ortogonais entre si, né? São vetores ortogonais entre si. Quando eu pego A transposta vezes A, né, eu pego é como se eu pegasse as colunas ali de A e transpusesse e fizesse o produto escalar. E aí o que a gente tem é que a gente vai cair na matriz identidade como resultado, porque os vetores são ortogonais entre si, né, e cada um deles tem norma unitária. Ok, então o resultado disso é a identidade. Bom, dito tudo isso, a gente pode, enfim, entrar na decomposição QR, né? Tá ok. Então, a decomposição QR. Considere que a gente tem uma matriz A qualquer. A decomposição QR consiste em decompor a matriz na forma. A gente tem uma matriz N por M. A gente vai decompor em uma multiplicação de Q vezes R. Tá ok? Q e R são duas matrizes. Q é uma matriz de N por N, é uma matriz quadrada. R é uma matriz de N por M, né? Então, ao multiplicar aqui, isso é consistente, a gente vai ter uma matriz de N por M, que é a matriz A como resultado, tá ok? Então, existe uma característica especial quanto à matriz Q e à matriz R. A matriz Q, ela constitui-se uma base ortonormal no Rn, né? Então, é uma matriz ortonormal, uma matriz ortogonal, ela tem os vetores coluna totalmente ortogonais entre si com norma unitária. Sim, também os vetores linha, mas o foco aqui são os vetores coluna, né? R é uma matriz triangular superior, o que quer dizer que ela é o seguinte: abaixo da diagonal principal, tudo é zero. Acima da diagonal principal pode ter zero, mas geralmente não são números quaisquer que existem ali dentro, acima da diagonal principal, tá? Na triangular, na parte superior ali da diagonal. Bom, para que a gente possa ilustrar a ideia, vamos considerar primeiro a matriz A quadrada e com posto cheio. Quer dizer, a decomposição vale para a matriz A independente dela ser quadrada ou não. Tá? Mas vamos considerar que a nossa matriz A aqui, ela não contém nenhuma dependência de linhas e colunas e ela é quadrada. Tá ok? Então, a multiplicação, todas as matrizes vão ter dimensão n por n. Tá ok? Todas as matrizes vão ter dimensão n por n. Eu vou fazer isso para primeiro ilustrar a ideia. Tá ok? Bom, então, quando a gente tem a decomposição, o que é a decomposição QR no final das contas? Quando a gente tem uma matriz desse tipo, uma das formas, a matriz Q, o que é a matriz Q? A matriz Q é pegar as colunas da matriz A e efetuar a ortogonalização dessas colunas, tá bom? Então, Q seria a mesma coisa que eu pegar os vetores coluna de A e ortogonalizar eles, por exemplo, segundo o processo de Gram-Schmidt. Tá bom? Existem outras formas que são mais adequadas numericamente, mas ilustrando a ideia ali, a gente está se atendo ao Gram-Schmidt, né? E aí, eu tenho as minhas colunas de A, eu vou, por exemplo, aplicar o processo de Gram-Schmidt, que é na ordem que essas coisas estão aparecendo, o Q1 é o A1 normalizado, e aí eu pego e faço a ortogonalização dos seguintes, né? Então, para J de 2 a N, eu vou aplicar o processo de Gram-Schmidt ali, pegar o ACJ e descontar daquele somatório dos vetores que já estão na base, né? Na base Q aqui. E aí, esses vetores da base aqui, se esse Q resultante, né? Se esse Q resultante for maior que a tolerância, eu normalizo, senão ele, por exemplo, é zero, tá ok? Então, uma forma da gente entender a ortogonalização de Gram-Schmidt aí para a obtenção da matriz Q a partir da matriz A. Ok, então vamos destacar ali. O que é? O primeiro vetor coluna de Q é o A1 normalizado. Então, o vetor Q1 é o A1 normalizado. O que é o vetor Q2? O vetor Q2 é o A2 ortogonalizado em relação a Q1 e normalizado, tá bom? Então,
O que eu sei é o seguinte, o Q2 ele é ortogonal a Q1, consequentemente ele também é ortogonal a A1, então o Q2 é ortogonal a A1, tá ok? Se eu vou considerando, por exemplo, pego o último vetor coluna Qn, o Qn é o último, é o AN ortogonalizado em relação a todos os vetores da base e depois normalizado. Então, o que, que eu sei? Eu sei que o Qn ele é ortogonal a A1C, A2C, A3C e assim sucessivamente. Tudo bem? Então, isso a gente consegue entender ali a partir do processo que foi colocado. Bom, então isso é importante para a gente poder obter a matriz R. Por quê? A é uma matriz de posto cheio, nesse exemplo que a gente está dando, quadrada. Q também é uma matriz de posto cheio, quadrada. E a gente vai, por fim, poder obter R. Como? Eu pego e multiplico ambos os lados da equação por Q a menos 1 pela esquerda. Então, aqui vai virar a identidade, né? E aqui vai ficar Q a menos 1 vezes A, que é o que está aqui. Tá, okay? Então, a identidade é 1 da matemática vetorial some, só sobra o R aqui na história. Tá, ok? Então, vale lembrar que é o seguinte, como Q é ortogonal, então o Q transposto e o Q menos 1 são iguais. O Q transposto e o Q menos 1 são iguais. Então o R fica sendo Q transposto vezes A. Tá bom? R fica sendo assim definido. Bom, então a gente tem ali a nossa R sendo igual a Q transposto vezes A. Eu vou abrir ali, é como se eu pegasse os vetores coluna de Q, os transpusesse e multiplicasse pelos vetores A coluna, né? E a gente cai na sequência ali de produtos escalares, produtos internos entre esses vetores, tá ok? O que a gente sabe? A gente sabe que o Q2C é o A2C ortogonalizado em relação ao primeiro vetor da base, que é o Q1 ou A1 normalizado, né? Então, o que eu sei aqui, o Q2 é ortogonal a A1, tudo bem? Então, o Q2 ortogonal a A1, o que vai me dizer sobre esse produto escalar? Vai me dizer que ele é zero, tá ok? Quando a gente pega o Q3, o que é o Q3, né? O Q3 é o A3C ortogonalizado em relação a A1C e A2C, tá ok? Então, o Q3, esses caras aqui são ortogonais, logo, esses vetores aqui serão também anulados. Consequentemente, o que eu vou tendo? Né? Consequentemente, o que eu vou tendo? Eu vou tendo que toda a parte inferior da matriz abaixo da diagonal é nulo, porque os vetores QJ com qualquer produto interno do QJ com qualquer A menor do que J, vai dar zero, né? Porque o Q é ortogonal em relação a esses A's. Né? E aí, por isso, R é uma matriz triangular superior. Tá ok? Ok, num exemplo ali que a gente possa considerar, né? Vamos supor que a gente tem a nossa matriz A, tá ok? A matriz A aqui original. Eu vou aplicar Gram-Schmidt à matriz A, eu não vou detalhar as etapas de Gram-Schmidt, mas eu vou obter essa matriz Q como resultado ortogonalizando A na ordem que eles aparecem. Eu não permutei nenhuma coluna ali de A. Bom, aí eu posso pegar e multiplicar por Q transposto pela esquerda, né? Como a gente viu ali, isso aqui é a identidade. E aí eu obtenho R como Q transposto vezes A. Eu pego ali o Q transposto, multiplico por A. E aí eu obtenho R como uma matriz triangular superior. Tá bem? Então esse é um exemplo de cálculo. Se vocês quiserem conferir os números aí, depois vocês podem aplicar para vocês. Tá ok? Bom, agora vamos discutir um pouquinho quando a gente tem um posto deficiente nas matrizes. A gente vai falar das matrizes reduzidas, tá bom? Então, a gente vai considerar ali uma multiplicação qualquer. A gente tem uma matriz A e essa matriz A tem um posto que eu vou designar por P, tudo bem? Então, o que eu vou definir como matriz reduzida? Eu vou dizer que A, que é uma matriz N por M, ela pode, aí a minha matriz já não necessariamente mais é quadrada, tá ok? Eu vou colocar aqui, mas ela não é necessariamente mais é quadrada. Eu posso escrever essa matriz como sendo uma matriz Q asterisco vezes R asterisco. Quem é Q asterisco e R asterisco? São as matrizes Q e R reduzidas. Daqui a pouco eu vou primeiro construir a reduzida, depois eu faço a extensão. Tá, okay? No exemplo anterior, que a gente estava discutindo, a matriz A era posto cheio, ela não tinha dependências de linhas e colunas e ela era quadrada. Então, as matrizes ali eram todas inversíveis sem problema. Né?
Bom, mas então a gente tem esse cenário, tá ok? O que, que a gente tem? A gente tem que Q asterisco, ela é uma matriz de N por E, P, N por P, com vetores coluna ortogonais entre si. Então, Q asterisco, ela não é mais uma matriz quadrada, necessariamente, mas ela tem os vetores coluna sendo ortogonais entre si, tudo bem? E quem é R asterisco? R asterisco continua sendo uma matriz triangular superior, tudo bem? É uma matriz triangular superior. Bom, para que a gente possa entender essa ideia, é melhor a gente ilustrar isso num exemplo, né? Vamos supor que a gente tenha a matriz A aqui, essa matriz aqui nesse exemplo é quadrada, tá? Mas essa matriz AC, o que que ela tem? Ela tem uma dependência de colunas, tudo bem? Então, o A3C é igual a 2A1, a terceira coluna é 2 vezes A1, primeira coluna, e o A4, a coluna 4 é a coluna primeira menos a segunda coluna, tudo bem? Então, o posto dessa matriz A é 2, tá? Quando a gente aplica Gram-Schmidt a matriz A, as últimas duas colunas que nós temos aqui são zero porque elas são linearmente dependentes das duas anteriores, tudo bem? Então, Q contém dois vetores nulos. Tais vetores não contribuem em nada para a gente. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou considerar uma matriz reduzida. A minha matriz Q asterisco, Q reduzida, ela vai conter apenas as primeiras duas colunas de Q. Tá ok? Porque que são as que compõem de verdade a minha decomposição. Elas contêm os números, as outras são colunas de zero. Bom, então eu posso escrever a matriz reduzida Q asterisco nessa forma aqui, contendo apenas as duas colunas que contêm números na matriz Q original, né? Notando que o espaço vetorial de A define um R2, não define um R4, né? Porque são só duas colunas linearmente independentes. Bom, ainda a gente pode escrever A em termos das matrizes reduzidas. A vai ser o Q asterisco vezes o R asterisco, tudo bem? Então, o Q asterisco, ele é uma matriz de 4 linhas, 2 colunas, não é inversível, tá? Mas o que eu posso fazer? Eu posso multiplicar os dois lados por Q asterisco transposto. E aí eu vou ficar aqui com Q asterisco transposto, e aqui eu vou ficar Q asterisco transposto vezes Q vezes R. O que acontece? As colunas de Q, elas são ortogonais entre si. Então, quando eu faço Q asterisco transposto vezes Q, eu vou cair numa matriz identidade de dimensão 2. Tudo bem? Eu vou cair numa matriz identidade de dimensão 2. Uma matriz identidade de dimensão... A identidade é da matemática vetorial. O R ali, eu posso sumir com esse Q transposto vezes Q, né? Q asterisco transposto vezes Q asterisco. Porque isso é a identidade. E aí só sobra o R. O R asterisco, né? R asterisco fica sendo igual a Q transposto asterisco vezes A, né? Q asterisco transposto vezes A. Fazendo a multiplicação ali, a gente vai obter o nosso R, né? O nosso R só tem a obrigação desse cara aqui ser zero. Eu deixo para vocês analisarem porque esse cara aqui tem a obrigação de ser zero nesse R asterisco, tudo bem? Mas eu obtive uma matriz R asterisco, tudo bem? E uma matriz Q asterisco a partir da matriz A, que era posto deficiente, ou seja, obtive matrizes reduzidas a partir de uma matriz A posto deficiente. Ok, para o caso anterior, a gente pode estender agora as matrizes reduzidas, né? Então a gente obteve o Q asterisco e o R asterisco. Vamos escrever a A como sendo uma matriz Q que é uma matriz quadrada n por n, vezes R, que é uma matriz de n por m, tudo bem? P é o posto da matriz A. A matriz A não tem posto, não é posto cheio, ela tem deficiência ali no posto da matriz, né? E ela não necessariamente, mas é quadrada, tá ok? Bom, então como é que a gente faz isso? A minha matriz Q vai conter nas primeiras colunas, por exemplo, vou colocar ali no exemplo das primeiras colunas, daqui a pouco a gente reabre isso, né? O Q asterisco, o Q que expande os vetores coluna de A, assim, que é o espaço vetorial dos vetores de A. E o Q2 asterisco ali, quem que ele é? Ele é o que completa o Rn, contém vetores, Q duas linhas, contém vetores que são ortogonais ao espaço vetorial gerado por Q asterisco, que asterisco é o mesmo espaço vetorial gerado pela matriz A. Então, os vetores que tenho aqui são todos ortogonais aos vetores coluna da matriz A. E vão completar o Rn, eles vão completar o conjunto o reais elevado à enésima, né? Então, o que
aqui vai ser composto dessa forma. E o R, o que vai ser o R? O R vai ser, em cima ele vai ter o R asterisco, e abaixo dele, que são associadas as multiplicações do Q2 asterisco com a parte de baixo aqui de R, vai ser vetores todos de zero. Tudo bem? Então, vamos entender melhor isso no exemplo. Tudo bem? Então, ali dizendo que asterisco contém o espaço nulo que complementa o espaço vetorial da matriz A no Rn. Né? E vamos entender isso daí num exemplo melhor. Tudo bem, então nós temos ali o mesmo exemplo anterior, para não inserir novos dados, uma matriz 4x4. Ela não precisa ser quadrada, mas aqui eu estou colocando o exemplo dela quadrada. Então, a gente já viu como é que a gente obtinha o Q asterisco ali, né? O Q asterisco são os dois primeiros vetores da matriz A, da matriz Q ali, que são não nulos. Okay? Então a gente tem o Q asterisco aqui obtido e a gente obteve o R asterisco do exemplo anterior, lá é o mesmo R. Okay? O que eu gostaria de chamar a atenção? Note que é o seguinte, se eu pegasse a minha matriz Q cheia, né, que contendo os vetores 0, 0 aqui, e colocasse vetores de 0 abaixo aqui da matriz R asterisco, eu continuaria podendo escrever a minha matriz A normalmente. Tudo bem? Por quê? Porque quando eu fizer a multiplicação de linha por coluna ali, esses zeros aqui vão sempre multiplicar esses zeros aqui de baixo, né? Então, esses zeros vão sempre multiplicar esses zeros aqui de baixo, você não vai contribuindo em nada ali, soma zero as obtenções ali dos termos que compõem a multiplicação, que é asterisco vezes R asterisco, eu ainda consigo escrever a minha matriz A desse jeito, tudo bem? Bom, qual é a ideia? A ideia é a seguinte, que ao invés de inserir vetores nulos, eu vou inserir vetores nesses dois vetores aqui, nesse espaço de Q, tá? Nesse espaço de Q. Eu vou inserir vetores que pertençam ao espaço nulo formado, espaço nulo associado aos vetores coluna da matriz A, tudo bem? Então, ou seja, eu vou inserir vetores que sejam perpendiculares aos vetores de Q asterisco e que sejam, consequentemente, perpendiculares aos vetores da matriz A, os vetores coluna da matriz A. Tá bom? Então, o que eu tenho? Eu tenho aqui dentro da minha escrita, eu tenho o Q asterisco e o Q2 asterisco. Eu vou pegar dois vetores quaisquer, desses vetores Q3 e Q4, que sejam eles simultaneamente perpendiculares, né, a Q1 e Q2 e que eles também vão ser perpendiculares entre si. Tudo bem? Para que eu possa compor uma base ortogonal. E aí eu ainda continuo conseguindo escrever minha matriz A normalmente. As colunas da matriz A são as colunas aqui da matriz Q vezes o R. E eu mantive ali o R com os números que eu estava querendo colocar. Mas por que eu fiz isso com o Q? Né? Porque agora a matriz Q se torna quadrada e se torna ortogonal. E aí a sua inversa existe e é igual à sua transposta. Então o que eu posso fazer? Eu posso pegar essa expressão aqui de cima e multiplicar toda ela por Q transposto. Porque agora o Q é uma base no Rn, ele é uma base no espaço vetorial ali associado à dimensão da matriz A ali, né? Então, o que eu posso? Eu posso obter o R como Q transposto vezes A. E aí, quando eu pego e faço isso daqui, eu multiplico pela inversa de Q, seria a mesma coisa que ele multiplicar pela transposta de Q. Seria a mesma coisa que eu pegar as colunas de Q e transpor elas, né? Bom, a multiplicação resultante fica dessa forma, tá ok? A multiplicação resultante fica dessa forma. E aí, o que eu tenho, né? Eu tenho o seguinte, que os vetores do espaço nulo, que são Q3 e Q4, eles são perpendiculares a todos os vetores coluna da matriz A, tudo bem? Então Q3 e Q4, todas as linhas ali em que aparece Q3 e Q4 vão ser zero. Então esses caras aqui todos, né? Quando a gente compõe ali, todo mundo ali vai ser zero embaixo, a partir dessa linha aqui da matriz R, todo mundo é zero, tá ok? Ou seja, eu consigo completar então, né? Ou seja, em cima aqui eu tenho o R asterisco, né? Em cima aqui eu tenho o R asterisco, e embaixo eu tenho vetores que se compõem zero, tudo bem? Porque o Q3 e o Q4 estão dentro do espaço nulo dos vetores coluna da matriz A. Ok? Bom, dissemos isso, mas a pergunta vem, como é que eu obtenho o espaço nulo?
Bom, você tem algumas formas de fazer, eu vou fazer uma forma não elegante aqui, né? A gente já tem Q1 e Q2 coluna, são números, né? Uma forma nada elegante consiste em admitir valores aleatórios para Q3 e Q4 e aplicar Gram-Schmidt. Então eu pego Q3 como um vetor de aleatórios e ortogonalizo em relação a Q1 e ortogonalizo em relação a Q2. Aí Q3 vai ser ortogonal em relação a Q1 e Q2. Eu pego Q4 como um vetor de aleatórios e ortogonalizo em relação a Q1, Q2 e Q3. Eu vou ter Q4 como um vetor ortogonal ali aos vetores Q1, Q2, Q3, vou ter Q3 como vetor ortogonal a Q1 e Q2, tá ok? Bom, então aqui com números eu escolhi esses aleatórios aqui, mandei que se gerasse, e efetuei o processo de ortogonalização de Gram-Schmidt, né? Pego o Q3 que eu assumi, e desconto ele do B1, do Q1 e desconto ele do Q2. Eu vou ter esse Q3 aqui. Efetuo a normalização, eu vou ter esse Q3 aqui colocado, né? Agora, eu pego o Q4, pego um vetor de aleatórios e desconto esse vetor de aleatórios de Q1, Q2 e Q3, né? E eu vou ter esse vetor. E aí eu o ortogonalizo, né? Desculpa, eu normalizo e obtenho esse vetor. Então eu consigo compor, né? Então a gente consegue compor essa matriz Q, que ela tem posto cheio. Ela, na verdade, só a primeira parte dela que é o span de A, né? A outra parte contém o espaço nulo associado à matriz A, né? Às colunas da matriz A. Tudo bem? Bom, chamando a atenção, existe um comando qr no Scilab que decompõe uma matriz dada, né? Então, quando eu aplico minha matriz A e faço a decomposição ali, eu vou obter a decomposição qr do Scilab e comparo com a decomposição qr que eu obtive ali das minhas contas. O que eu tenho? As duas primeiras colunas são iguais, porque elas têm que ser mesmo. Agora, as últimas colunas são vetores quaisquer pertencentes ao espaço nulo. Não necessariamente são os mesmos vetores, são simplesmente dois vetores pertencentes ao espaço nulo, né? E aí, nessa composição, a gente tem aqui esses vetores que o Scilab, que retornaram do processo Scilab, são diferentes dos meus dois vetores que eu obtive ali da forma que foi apresentada, tá ok? Mas isso é possível dentro da decomposição QR. Ok, fechamos esse exemplo aqui. Bem, a ordem importa, né? Então, a pergunta aqui que a gente vai colocar se a ordem na qual a matriz aparece, as colunas da matriz aparecem, importa. Bom, é claro que na forma como a gente está falando, a gente está pegando a ordem das colunas na ordem que elas aparecem, né? Isso, por exemplo, se eu tenho determinadas colunas que aparecem primeiro, que tem alguma dependência linear entre elas, e as últimas colunas como dependência contendo colunas que são totalmente linearmente independentes, eu vou ter ali dentro da minha matriz resultante, o meu espaço nulo vai estar ali no meio, né? Se você não tem primeiro todo o espaço vetorial e depois o espaço nulo. Se você tiver o que eu gostaria de fazer aqui é o seguinte, é colocar todas as primeiras colunas que são linearmente independentes primeiro, e depois colunas que sejam linearmente dependentes por último. Então, seria como se eu fosse fazer a permutação das colunas dessa matriz. Então, a ideia ali, eu posso tomar o próximo vetor com maior norma, no mesmo espírito do que a gente já apresentou anteriormente, né, no que a gente já apresentou anteriormente lá no início da aula. Ok, então ali a gente tem a nossa matriz, eu vou dizer quem é quem aqui, né? Então primeiro é a matriz A, exatamente a matriz A. Na sequência eu coloquei aqui as normas ao quadrado, eu poderia tirar a raiz dela, mas eu coloquei aqui ao quadrado, tanto faz, né? As normas ao quadrado dos vetores coluna dessa matriz. Então, por exemplo, quem é 5? 5 aqui é a norma ao quadrado desse vetor coluna. 66 é a norma ao quadrado desse segundo vetor coluna, e assim sucessivamente. Tá bom? E na última linha ali eu coloquei as posições, que a posição originalmente é 1, 2, 3, 4, 5, a ordem das colunas. Tudo bem? A pergunta aqui é a seguinte: quem tem a maior norma? Quem tem a maior norma é o segundo vetor, ele tem norma de 66. Tudo bem? Então ele é que deveria vir primeiro, se eu pensasse que eu gostaria de compor a minha matriz com um vetores de maior norma primeiro, né? Então, esse cara aqui é que vem primeiro, deveria vir como primeiro resultado, como primeiro vetor coluna da matriz original, né? Bom, então eu vou pegar a minha base formada. Minha base formada vai ser pegar esse vetor aqui segundo e simplesmente normalizar ele. Tudo bem? Essa é a base formada.
Agora, o que que eu tenho? Eu vou sumir com aquele vetor da matriz resultante. Eu vou pegar todos aqueles vetores ali e ortogonalizar em relação aos vetores da base. Então, a posição, o vetor 1, o vetor 3, o vetor 4, o vetor 5, o vetor 2 sumiu, né? Eu vou pegar eles e ortogonalizar em relação aos vetores da base e eu obtenho esses resultados que já estão aqui colocados, tá ok? Que já estão aqui colocados. E aí eu tenho novamente, né, a matriz com vetores que podem ser adicionados à base, os valores da norma ao quadrado desses vetores e as posições que eles eram originalmente na minha matriz, né? Na minha matriz A, quem eram esses vetores. A segunda coluna sumiu, sobrou a coluna 1, 3, 4, 5 modificadas, porque são ortogonalizados em relação ao que já está na base. Desses caras, quem tem maior norma? Quem tem maior norma é o vetor 3 aqui, ó. Ele tem uma norma de 15, né? Então, este é o próximo vetor adicionado à base. Então, eu pego esse vetor aqui, normalizo ele apenas para que tenha norma unitária, acrescento ele à base e as posições ficam sendo as posições 2 e 3. Bom, sobraram vetores 1, 4 e 5. Quando eu ortogonalizo esses vetores em relação aos vetores da base, os vetores 1 e 4 resultam em vetores nulos, porque eles são linearmente dependentes dos vetores que já estão na base. O vetor 5 contém vetores linearmente independentes dos vetores da base. Eu pego o vetor de maior norma, logicamente, o vetor de maior norma que é o vetor 5, que é quem sobrou, né? E normalizo esse cara para que ele tenha norma unitária, e acrescento ele à base, ele se torna o terceiro vetor da base, então eu passo a compor a minha base como 2, 3 e 5, tudo bem? E as últimas composições são 0, 0, tudo bem? Eu posso pegar, para completar esse espaço aqui, pegar os vetores que são ortogonais a esses três vetores que já estão na base, entendendo que primeiramente aqui eu vou ter o espaço vetorial gerado pela matriz A e aqui o espaço nulo. Tá ok? Tudo bem? Então ali a gente tem a mesma ideia, né, do que a gente tinha colocado anteriormente. Tá bom? Bem, então o que, que a gente tem, né? A gente tem ali a nossa matriz A que foi dada no exemplo, né? A nossa matriz A que foi dada no exemplo. É, Só que, para que a gente pudesse seguir com a decomposição QR, na ordem que a gente viu ali, seria mais interessante que o segundo vetor, por exemplo, aparecesse primeiro. Que na sequência o terceiro vetor viesse. E que depois o quinto vetor viesse. E aí os vetores 1 e 4, por fim, viessem aqui, né? O vetor 4 e 1 viessem na sequência, né? Então, a decomposição QR seria muito melhor desenvolvida se eu fizesse uma permutação dos vetores da matriz A. E aí, essa matriz, sim, seria que alimentaria o processo QR. Claro que quando a gente faz o processo QR pegando o próximo vetor como maior norma, naturalmente você já vai obtendo a decomposição em si, né? Mas simplesmente eu gostaria de chamar a atenção que esta permutação é possível de ser feita e ela é interessante de ser feita, né? Porque ela me dá as variáveis com maior norma, né? Os colunas associados com maior norma ali dentro da matriz, tá ok? Mais natural para decomposição QR. Tá ok? Então, eu poderia fazer essa permutação, a gente já discutiu isso, utilizando uma matriz de permutação. Então, se eu pego minha matriz A original e aplico uma matriz de permutação, onde primeiro vai vir a segunda coluna, depois vai vir a terceira coluna, depois vai vir a quinta coluna, depois vai vir a quarta coluna, depois vai vir a primeira coluna. Desculpa, a primeira coluna ali e depois a quarta coluna. Né? Se eu faço essa permutação, eu alimento ao meu processo, né, o QR a matriz original. Claro que quando o Celeb contém essa função, que é a função QR, mas eu dou mais argumentos. Eu dou Q e R como resposta, o rank, que é o posto da matriz, na verdade, e essa matriz E, que é a matriz de permutação. Então, eu alimento aqui a minha matriz A original, né? Eu alimento a minha matriz A original. E ele me retorna essa matriz de permutação E, né? Então, e é como se ele fizesse o seguinte, ele pegasse A, multiplicasse por E aqui, né? Multiplicasse por E, né? E aí aplicasse a decomposição QR sobre isso, ele vai retornar o Q e vai retornar o R, né? Então, as primeiras RK colunas de Q compõem o espaço vetorial associado às colunas da matriz A. E as últimas colunas, de RK mais 1 até a última coluna de Q, compõem o espaço nulo. Tá ok?
Bom, eu apenas deixo ali para vocês observarem, né? Não há qualquer necessidade da matriz ser quadrada. Nos exemplos que eu ilustrei, a gente ilustrou com matrizes quadradas, mas se você tem um número maior de linhas que mais linhas que colunas, a gente vai ter Q sendo composto como uma matriz grandona, n quadrada, n por n, e R, n por m, né? Se eu tenho uma multiplicação desse tipo, mais colunas do que linhas, eu vou ter que, compondo ali n por n, uma matriz sempre quadrada da dimensão do número de linhas, e R é n por m, ok? Bom, a última coisa a ser descrita é o seguinte, o significado da matriz R, tá? Então, considere, por exemplo, essa multiplicação. Essa multiplicação A igual a Q vezes R. A gente tem ali a matriz A, Q vezes R, R uma triangular superior, né? Tudo bem, eu vou admitir aqui que não tem havido necessidade de trocas de colunas, de permutação de colunas da matriz A, tá? Então, a matriz A está informada ali na melhor forma possível, né? Então, vamos supor que não tenha tido necessidade de troca de colunas da matriz A, ela já está informada da melhor forma possível. Bom, então o que acontece quando eu faço essa multiplicação? Olha só, quem é? O A1C é o R11 vezes o Q1C. O A2C é o R12, Q1C mais R22, Q2C. O A3C, R13, Q1C mais R23, Q2C mais R33, Q3C. Tudo bem? Então, observa, que R11, o que ele é? É como se eu pegasse e fizesse a projeção de A1C em Q1C. Tudo bem? O R12 e o R22, o que eles são? É como se eu pegasse o A2C e fizesse a projeção dele em Q1C, eu vou ter o R12. E fizesse a projeção dele em Q2C, é o R22. Esses são os produtos escalares ali associados, sendo que os Q são vetores com norma unitária, né? Então, observe, a mesma coisa que eu estou escrevendo A2C em uma base formada por Q1C, Q2C. E os Rs1, 2 e R22 compõem-se, são quantos que eu tenho que multiplicar cada vetor da base ali para que eu possa compor o A2C, né? E a mesma coisa o A3C, tudo bem? A mesma ideia ali associada ao A3C. Tudo bem, dito isso, eu vou chamar a atenção aqui à questão. Nota o seguinte, se eu olho quem é associado a Q1C, quem eu vou ter com Q1C? O R11 é a projeção de A1C em Q1C. O R12 é a projeção de A2C em Q1C. O R13 é a projeção de A3C em Q1C. Ou seja, esses R1C, R11, R12, R13, assim, eles fornecem a importância da direção Q1C para a matriz A. Tudo bem? Da mesma forma, o R22, o R23, enfim, fornecem a importância da direção Q2C para a matriz A. Tudo bem? Então, eu consigo saber como essas direções são importantes para eu compor o espaço vetorial gerado pelas colunas da matriz A. Tá ok? Então, esse Q1C, quem é Q1C? Q1C, a alma dele, digamos, A1C, a primeira coluna de Q é a primeira coluna de A, simplesmente normalizada, né? Mas a direção ali associada a Q1C, né, de certa forma, ali é a mesma direção associada a 1C, mas quem é o Q2, quem é o Q2C, né? O Q2C é o que sobrou do A2C quando eu descontei dele o que estava já na base. O que é o Q3C? O Q3C é o que sobrou do A3C quando eu descontei dele quem já estava na base, né? Mas, de certa forma, se a gente entende que as colunas da matriz Q, elas têm, de certa forma, vamos chamar assim, a mesma alma das colunas da matriz A, né? Elas são a matriz A simplesmente modificando, descontando ali as partes que estão já presentes em outros elementos da base, né? Tudo bem, então o que eu posso entender disso? Eu posso entender disso da seguinte forma. É, a primeira coluna da matriz, ela tem a mesma, de certa forma, a mesma alma, vamos dizer, da a primeira coluna da matriz Q tem a primeira coluna da matriz A, a mesma alma da primeira coluna da matriz A, digamos assim, né? Então, quando eu pego essa soma aqui, por exemplo,
faço alguma norma, por exemplo, eu faço a soma desses caras aqui, eu estou, de certa forma, detectando a importância é, da, da, minha, da minha primeira coluna de Q, né, que de certa forma é mesmo, tem a alma da primeira coluna de A. Tudo bem? Se eu pego a segunda coluna da matriz R e somo todo mundo ali, por exemplo, em termos de valores absolutos, eu estou detectando a importância da segunda coluna de Q para minha matriz A. A segunda coluna de Q tem a mesma alma da segunda coluna de A aqui, né? Então, eu consigo, de certa forma, determinar quais variáveis são mais importantes nesse processo, tudo bem? Qual é a importância dessas variáveis? Porque, por exemplo, pode ser determinado momento em que essas normas aqui comecem a não ficar necessariamente zero, mas ficam muito baixas. Isso indica que há uma grande parte da informação contida nas últimas colunas da matriz A já está contida nas primeiras colunas. Aí eu posso muitas vezes fazer um ranqueamento de variáveis baseado nessa ideia, tá ok? Ok, então basicamente o que eu tinha para falar da decomposição QR é isso. A gente vai estender um pouquinho depois para as próximas aulas, a decomposição SVD, a decomposição em valores vetores característicos, mas basicamente é isso. Obrigado.